Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Só lembrando que quem fez a arca foi Noé, né? Não foi Moisés, né? Eu sempre venho aqui, eu troco, acabo trocando. Mas hoje a gente não vai falar sobre isso. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Como sempre, um domingo maravilhoso, né, irmãos? E pelo fato de estarmos aqui e também estarmos cultuando ao nome do Senhor, o nome daquele que é sobre todo o nome, Jesus Cristo, o nosso Senhor Salvador. Na Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, se estamos aqui hoje, é porque a misericórdia do Senhor se renovou por mais um dia sobre as nossas vidas. Então, amanhã a Deus pertence, né, irmãos? Ontem já se foi. E hoje nós estamos aqui para nos esforçarmos o máximo para servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos ler a passagem bíblica. Ela se encontra lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículos de 6 a 10. Antigamente, você esperava... Essa é uma história toda vez contada sempre. Você esperava o barulho das Bíblias parar, né? Aí você sabia que todo mundo já tinha encontrado. Hoje as pessoas têm o celular, assim, já não tem mais os barulhos da Bíblia. Antigamente, nossa, eu nunca achei que eu fosse falar uma frase dessas, assim. No meu tempo as pessoas usavam a Bíblia. O tempo passa para todo mundo, né, irmãos? Então vamos lá? Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, chamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos o oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não deste ouvidos à minha voz. Juízes 6, de 6 a 10. Senhor Jesus, eu me coloco na tua presença agora, ó Pai, reconhecendo, Senhor, a tua grandeza, a tua majestade, me colocando como um vaso, Senhor, nas tuas mãos, para que eu seja usado, Senhor, nesse momento aqui. Quero pedir, Senhor, que a palavra, Senhor, que a mensagem, ela caia em terra fértil, Senhor. E se houver algum espinho, alguma pedra, alguma coisa, seja retirada agora em nome de Jesus, para que que a tua mensagem, a tua palavra possa dar fruto, Senhor. Te louvamos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, já entrando na palavra, causa uma certa complexidade a gente ver essa passagem bíblica, porque a situação de empobrecimento causada por midianitas está muito próxima de situações como a saída do Egito, por exemplo. Né? Então, a gente vê uma passagem dessa, a gente que estuda história, a gente lembra que houveram tais e tais eventos muito próximos de nós, e depois a gente acaba sempre lembrando disso como um elemento motivacional para a nossa vida e etc. E aqui, para os israelitas, deve ser um negócio, foi algo de suma importância quando eles saíram do Egito, ou se não, quando eles derrubaram as muralhas de Jericó. Eu acho que foi um evento assim bastante importante para eles. E isso aí deveria servir como um elemento motivacional para os israelitas, uma vez que eles estavam na terra prometida, na terra herdada por Deus, e a gente acaba se deparando com uma passagem como essa, que os caras estavam empobrecidos, né? Olha que tristeza. E agora a gente vê uma situação de pobreza causada por inimigos que recentemente haviam sido vencidos, como é o caso dos midianitas. Todo o período do livro de Juízes durou cerca de 410 anos. E na Bíblia, há algumas controvérsias.
com algumas controvérsias, houveram cerca de 13 juízes, né? Alguns consideram que Josué foi um juiz, outros não, mas isso não veio ao caso no momento. Todo o período de juízes foi marcado por um ciclo de vitórias e derrotas. Como assim? Olha só que situação, né? O povo estava bem encaminhado com Josué, por exemplo, e aí Josué morreu, passava-se um tempo, as pessoas esqueciam dos ensinamentos de Josué e passavam a adorar outros deuses, instalar postes ídolo e praticar o pecado, de maneira que Deus acabava deixando que os inimigos prevalecessem sobre os israelitas. Mais ou menos o contexto do livro de Juízes é praticamente isso. Todas as vezes que os inimigos prevaleciam, os israelitas passaram por períodos de crises, semi-escravidão, fome e até sofrimento. Então Deus levantava um outro juiz como seu próprio representante para falar aos israelitas. E o povo se arrependia e a prosperidade, a alegria, o respeito a Deus voltavam a reinar no meio dos israelitas. Na sequência de tal juiz, ele morria. Passado um tempo, o povo se esquecia de tudo que foi dito e voltava a praticar aquilo que entristecia o coração do Senhor. Olha só que ciclo. E esse ciclo durou cerca de 410 anos. Então, o Brasil foi descoberto em 1500. Então, digamos que seria toda a existência do Brasil, eles viveram esse ciclo, queda, levanta. Levantava, caía, aparecia o juiz, aí passava um tempo, eles acabavam esquecendo. Esse período durou 410 anos, é um período razoável, né, partindo do princípio que o Brasil tem 520 anos. Fazendo uma comparação, é um bom tempo, 400 anos é muito tempo, né? Poderíamos falar de vários juízes aqui, mas eu queria dar um destaque somente para 3. Primeiramente, já quebrando uma narrativa muito dita pelos materialistas, que Deus é machista, né? As pessoas usam isso. Temos uma mulher colocada como juíza. E não estamos falando de um período pós-moderno, dos anos 60. Estamos falando de uma pessoa nascida 1125 anos antes de Cristo. Vamos falar da juíza chamada Débora. O que podemos aprender com essa juíza? No período que Débora esteve como juíza, os israelitas estavam vivendo cada um do seu jeito. Cada um do seu jeito, não tinha vivendo a seu bel prazer, sem levar em consideração os mandamentos da lei, que já tinha sido entregue. Eles não tinham a Bíblia, mas eles já tinham a lei. E os homens eram, pasmem, medrosos, e eles eram covardes, por incrível que pareça. Então, já é possível a gente notar nisso que o distanciamento da palavra de Deus geram homens fracos que geram tempos difíceis. Então, essa covardia, essa fraqueza desses homens fazia com que os inimigos observassem isso aí, iam lá e acabavam oprimindo o povo de Deus. Só fazendo um adendo, de 1700 para cá, eu sempre falo nesse assunto, mas vou falar mais uma vez. A cosmovisão do Ocidente vem tirando Deus do centro do nosso pensamento e temos percebido homens poucos corajosos nos dias de hoje. Entendeu? Homens sem responsabilidade, incapazes de assumir uma família e também de se posicionar em relação à palavra de Deus sobre vários assuntos que são discutidos nos dias de hoje. Nos tempos da juíza Débora, 1125 anos antes de Cristo, as anomalias advindas da falta de Deus no coração já eram como as que temos visto nos tempos de hoje. Mas voltando a Débora, ela não era uma militar guerreira no período dela. Ela se dedicou a arbitrar sobre desavenças entre as tribos, as 12 tribos de Israel. E ela tinha um poder agregador incrível, reagrupando os grupos, e ela conseguiu fazer com que os israelitas se voltassem a Deus. Olha só que bênção, né? E houve um período em que os israelitas foram oprimidos pelo capitão Cícera, eu não sei se é Cícera ou Císera, do exército de Jabim. Os israelitas recorreram a Débora e ela escolheu um líder, um chefe, para poder lutar contra esse capitão, mais conhecido como Baraque, para liderar um exército contra Cícera. Porém, ele pediu que Débora fosse ao combate junto com o povo de Israel.
Ela, porém, deixou claro, talvez, eu acho que é uma bronca que ela estava dando no Baraque, mas ele não percebeu. Mas ela deixou claro que se ela fosse na guerra junto com eles, toda a honra da vitória seria dada a uma mulher e não a Baraque. Eu acho que ela falou assim, eu acho que eu vou falar isso aqui para ver se ele toma uma coragem e vai sozinho, né? Então eu fico pensando na indignação dela falando isso com o Baraque, mas não teve jeito, ela teve que ir. Volto a dizer, o distanciamento da palavra de Deus, mais uma vez, eles estavam um pouco distanciados, eles estavam se adaptando ainda aos modos que a Débora tinha mostrado, eles ainda estavam ainda fracos e com medo da batalha, etc. Mas Israel venceu a batalha contra Cícera. Débora deixou claro que, apesar de haver um intenso combate, quem permitiu a vitória dos israelitas foi o próprio Deus. E ela foi tão grata a Deus que fez o cântico de Débora, que está no livro de Juízes 5, de 2 a 31. Quem quiser, tiver curiosidade, quiser ver isso aí depois, pode ver. É muito, como fazer, encorajador e é muito inspirador, inclusive. Israel volta a servir a Deus e é o caminho da prosperidade. Olha só, então quando a gente continua, quando a gente passa a servir a Deus, a gente volta ao caminho da prosperidade. A lição que nós temos dessa juíza é humildade, porque ela poderia falar que Israel só ganhou porque ela foi junto, ela reconheceu que a vitória veio de Deus e ela foi grata por Deus e as crises foram embora. Então, tudo se estabeleceu, eles começaram, tudo se acertou em Israel naquela ocasião, as 12 tribos voltaram a trabalhar juntos, havia desavença entre elas e estava tudo indo muito bem. Passado um tempo, Débora já havia falecido e os israelitas já tinham esquecido das grandes vitórias colhidas por meio da servidão a Deus. Olha só, inclusive, é recentíssimo, assim, sabe? Vamos pensar em 30 anos, 40 anos. Já tinham no lugar de Deus seus postes ídolos defendidos com penas de morte, inclusive. Seria o que hoje nós temos o não questione, sabe? Não questione, não fale. E os israelitas estavam como? Passando por uma crise, um aperto e sendo oprimidos pelos midianitas. Aliás, não eram somente os midianitas que oprimiam os israelitas nos tempos desse futuro juiz que eu vou mencionar aqui. Os amalequitas, orientais estrangeiros, também destruíam as plantações e o gado dos israelitas. O inimigo é sempre assim: invadem, destroem e oprimem. Para que isso não aconteça, é necessário estar preparado espiritualmente, na verdade, servindo a Deus sob o ponto de vista pessoal, e isso vai gerar uma coragem e você vai ter coragem de enfrentar o inimigo. Então, Deus levantou uma pessoa que ela estava bastante influenciada na ocasião por toda a situação, eles já tinham parado de servir a Deus novamente, e Deus levantou a pessoa do Gideão. Gideão, ele... Então, voltando aqui, vocês já perceberam que já no Velho Testamento é claro que quanto mais servimos a Deus e seguimos os mandamentos de Deus, nós somos mais corajosos. Então, vocês entendem porque há um esforço. Então, isso dá para a gente chegar a uma conclusão, que a gente consegue entender porque há um esforço para fechar as igrejas nos tempos atuais, entendeu? Quando você não toma conhecimento da palavra, você coloca postes ídolos no lugar de Deus e você consegue acabar com a coragem de toda uma nação. Podemos tirar várias lições da passagem de Gideão como um juiz em Israel. Porém, eu vou me ater somente a algumas. Existem muitas lições sobre Gideão, porém, devido ao tempo, primeiramente havia todo um sistema voltado contra os israelitas. Foi como se todo mundo se voltasse contra a nação que estava se formando ali. Ali era o começo de Israel, né? Já tinha recebido a palavra, já tinha separado em tribos, tudo certinho. Era o começo de uma nação. E todo mundo queria acabar com essa nação. Afinal, todos queriam usufruir da terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel e que foi dada por Deus ao seu povo, para o seu povo crescer e prosperar. Então, todo mundo estava de olho naquela terra
E o que seria mais importante fazer naquela situação seria oprimi-los e fazer com que eles não conhecessem a palavra de Deus, e dessa maneira eles seriam os frouxos, né? Perdoe a palavra, seriam os frouxos e eles perderiam a terra. Então, primeiramente, a gente pode observar que Gideão não exercia uma liderança por toda a vida. Porque quando o anjo chegou para Gideão, o Gideão ele estava escondido no lugar, com medo, fazendo um trabalho. E quando Deus chamou Gideão, ele não pertencia ao clã mais importante também da tribo. Mesmo assim, um anjo se aproximou dele e o chamou de homem valente. Provavelmente o próprio Gideão não tenha acreditado muito, porque ele já estava bastante oprimido naquela situação. Essa passagem mostra para nós, nos tempos de hoje, que mesmo nós sendo pessoas simples, não participando de altos clubes de poder e etc., e talvez nós também podemos ser considerados homens valentes. Deus o considera um homem valente e pode fazer de você um grande homem para sua família, para sua igreja ou até mesmo no seu local de trabalho. Basta se entregar a Deus e seguir os mandamentos dele, não é mesmo? E se parasse aí já estava ótimo. Mas acontece o seguinte, Deus levantou o Gideão com um número pequeno de pessoas para vencer um sistema inteiro de opressão e injustiça. Às vezes, com os nossos pensamentos, pensamos que temos que lutar contra uma coisa que está fora dos nossos esforços e não conseguiremos. Mas quem procura servir a Deus, entregando a sua vida com fé, pode ir além da sua própria visão. Gideão se saiu vencedor, liderando um grupo de guerreiros, e o que significava que ele deveria permanecer exercendo essa liderança. Então, às vezes, a gente faz a palavra de Deus, a gente conquista uma vitória e a gente acaba perdendo o foco depois que a gente obteve essa vitória. Aliás, ele e seus 300 liberaram os israelitas da opressão dos midianitas. Então, a gente está falando de um número muito pequeno de pessoas que venceu um exército gigantesco. Provavelmente nem o próprio Gideão, olhando para a sua própria vida antes desses acontecimentos, poderia imaginar que isso poderia acontecer. Deus queria que Gideão permanecesse como um líder, mas Gideão preferiu exercer um cargo político-religioso. Entendeu? Então essa palavra para os nossos dias de hoje significa que nós podemos ser valentes na defesa da nossa família, da nossa igreja e defesa também da palavra de Deus diante de tudo que a gente tem ouvido por aí. Isso significa que temos que cuidar para que depois do sucesso, quando a gente obtém o sucesso, a gente está feliz, não nos desviemos do que Deus nos colocou. Então, às vezes, Deus coloca a gente num lugar e a gente quer fazer outra, né? E a gente acaba perdendo o que foi dado. As passagens relacionadas a Gideão, elas se encontram no livro de Juízes 7, capítulos 8 e 9. Quem quiser dar uma geral, dar uma boa estudada em Gideão, é possível ir lá. E agora vamos para o nosso último juiz. Não que ele seja o último juiz da lista, mas o último juiz que nós vamos analisar aqui. O nosso terceiro juiz que vamos estudar é nada mais, nada menos que um cara chamado Sansão. As crianças adoram essa história. A escola dominical, acho que uma das histórias que mais se conta é do Sansão, do Davi, né? Porque o cara, ele era forte, né? Não tanto quanto eu, mas ele era mais... Não, ele era muito forte. Exatamente como aconteceu com os outros dois juízes. Olha só como aconteceu com os outros dois juízes. Não necessariamente na sequência do Gideão, mas pelas mesmas causas nós temos opressão de estrangeiros, postes ídolos, problemas de questões morais junto com os israelitas e uma crise aguda do povo de Deus. Ou seja, os israelitas, o que aconteceu com ele? Eles haviam esquecido de todas as vitórias e mensagens transmitidas pelos 11 juízes anteriores. Então, o Sansão acho que é antepenúltimo juiz, né? Antes dele houveram 11 juízes, todos falaram, o povo prosperou, o povo ficou de boa, assim, conseguiu ir para frente, só que nas 11 vezes, o povo esqueceu as 11 vezes. E Deus estava ciente dos problemas dos israelitas, como Deus é misericordioso.
Ainda bem, né, que Deus não é como nós homens, porque quantos aqui já teriam perdido a paciência depois de 11 vezes você mandar mensagens e essas 11 vezes as mensagens serem esquecidas, né? Então isso mostra também que Deus é extremamente misericordioso. E Deus estava ciente dos problemas que os israelitas estavam passando e resolveu preparar uma pessoa desde o início da vida para ser um novo juiz para seu povo. E essa pessoa seria o Senhor Sansão. Apesar de ser forte e corajoso, Sansão não levava ele levava os mandamentos de Deus meio de qualquer jeito. Ele tinha umas regras para serem seguidas e ele não estava muito aí. Ele não poderia ter comido o mel que estava dentro do leão, ele foi lá e comeu, entendeu? Isso na nossa vida atual, a gente pode observar isso aí. A gente necessariamente, às vezes a gente dá uma relaxadinha, faz tal coisa, faz uma outra que Deus não se agrada muito e às vezes Deus ele quer usar da pessoa, quer fazer isso com a pessoa e a pessoa está levando a vida meio relapsa, assim, sabe, meio de qualquer jeito e ela acaba perdendo as forças justamente por causa disso. Nós não podemos, nós podemos até ter nascidos na igreja. Então aí que tá. Eu lembro quando eu era criança, falava-se muito assim, filho de crente não é crentinho, né? Ou seja, chega uma hora nós temos que tomar uma decisão nossa mesmo, assim, né? Mas eu não posso trazer a salvação para o Luca, ele que vai ter que se converter e etc. Então mas nós podemos até ter nascidos na igreja, podemos até nos considerar fortes e sabichões, né? Conhecedores da palavra, mas não podemos levar a obra de Deus de qualquer jeito, não é mesmo, irmãos? Então, o que podemos aprender logo de início com a vida de Sansão é que Deus pode usar também de homens pecadores para cumprir um propósito. Deus queria salvar a nação dele, a nação de Israel, e Deus usou de Sansão, inclusive, fazendo ele meio sendo relapso, Deus conseguiu, com seu próprio propósito, fazer com que Sansão fosse usado. O objetivo de Deus naquela ocasião era combater os filisteus por meio de Sansão e o propósito de Deus foi conseguido. Porém, Sansão sofreu consequências por levar os mandamentos de Deus meio de qualquer jeito. Então ele se envolvia com as pessoas, etc, e acabou se envolvendo com a Dalila, ela o traiu. É uma consequência tudo aquilo. E ele, inclusive, contou o segredo que não era para ter contado, entendeu? Uma consequência da vida relapsa na palavra de Deus. Numa última situação, nós vemos a misericórdia de Deus quando Deus atende a oração de Sansão. Então, naquela última situação da vida de Sansão, Deus, sabendo quem era Sansão realmente, que ele levava uma vida relapsa, etc., mesmo assim Deus foi e atendeu uma oração dele. Os filisteus achavam que celebrariam uma vitória sobre Sansão. E os governantes se reuniram no templo do seu Deus, Deus Dagon, para adorá-lo por entregar Sansão em suas mãos. Está lá em Juízes 16, 23. Durante as festividades, trouxeram Sansão da prisão para entretê-los. Colocaram o cara ali para tirar uma da cara dele. Falei, isso aí, o cara que era forte aqui, olha só onde você está, entendeu? Fica no seu lugar, entendeu? Apoiando-se contra os pilares de sustentação do templo pagão, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos, né? Porque ele tinha sido cegado, né? Deus misericordiosamente concedeu o pedido a Sansão e Sansão disse: morra eu e os filisteus. Inclinou-se com força e literalmente a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Lá no versículo 30. Sansão matou mais quando morreu cerca de 3.000 filisteus do que quando ele estava vivo. Olha só. Entendeu? Então, a gente vê aqui que Sansão, ele pode preparar as pessoas, a pessoa pode levar uma vida, ela levou uma vida meio relapsa, mas Deus, quando ele tem um propósito e usa daquela pessoa, aquela pessoa ela pode até mesmo ser usada por Deus e ainda Deus acaba tendo uma misericórdia. A maior lição sobre Sansão
consiste no seguinte: seja forte, mas mantenha sua cabeça no lugar, procurando servir a Deus com todo o zelo possível, e você sairá vitorioso. Amém? Já chegando para a conclusão, nós estamos vivendo momentos estranhos aqui no Ocidente, né? Trazendo para hoje. Percebe-se que a coragem está se tornando algo incomum no nosso meio, no Ocidente. Então, às vezes, você vê uma pessoa que ela é incapaz de pegar um tijolo e levar. Assim, o cara não tem coragem de carregar um tijolo porque ele é muito frágil, ele está muito fragilizado pelo sistema. Não frágil no sentido de que ele não é capaz, mas no sentido de que ele está se tornando um frouxo, mais uma vez, vou usar esse termo. E ele está se tornando algo incomum. E a ponto de não nos manifestarmos o nosso posicionamento diante de uma série de situações. Então, nós somos cristãos, aí se pega ali uma televisão e vê uma pessoa fazendo alguma coisa com algum símbolo cristão, coisa parecida, e a gente é incapaz assim de se posicionar em relação a isso, entendeu? E a gente tem que ser mais incisivo e mostrar a palavra de Deus, falar que isso não está certo, e a gente tem que seguir a nossa vida dessa forma. Senão, os midianitas vêm para cima e eles querem tudo. Eles querem a terra, eles querem tudo. E como eu já disse há um bom tempo aqui, a cosmovisão cristã, mais uma vez, né, deu espaço ao materialismo e Deus deixou de ser o centro do pensamento aqui do Ocidente. Né? Antigamente, se todo mundo... a cosmovisão do mundo era cristã. Então, as pessoas elas se preocupavam com certas coisas, elas tinham zelo pela palavra de Deus, e foi um período em que o mundo mais prosperou, o nosso Ocidente mais prosperou em relação aos outros, ao Oriente, por exemplo, né? E isso aí Deus foi sendo retirado do centro do nosso pensamento, e daí, como não há vácuo, né, no meio espiritual não existe vácuo, o materialismo foi tomando conta das pessoas, e hoje nós nos deparamos com ataques a símbolos cristãos, entendeu? Ah, mas eu não sou daquela igreja, eu não sou daquela denominação, mas isso para chegar na gente vou usar um termo que é 2 palitos, entendeu? Que as pessoas falam por aí. Ataques à pessoa do cristão, desde muito... Eu lembro que eu era criança, toda novela... Minha mãe era noveleira, minha mãe assistia novela, sabe? O crente que tinha lá, ele era sempre um trouxa, ele era um cara que roubava as pessoas e etc. E muitas vezes as pessoas ficaram assim, o cristão ficou olhando aquilo, falou, é a novela, e eu não vou me posicionar em relação a isso, né? Deixa lá, eles estão na deles, e no fim ele foi tomando uma certa proporção, que a ponto dessa semana, uma pesquisa mostrou que as 2 instituições mais violentas que existem aqui no Brasil, quais são? A polícia militar e as igrejas. Então tudo começa num semináriozinho, e ele vai tomando uma proporção. Como assim somos violentos? Você vê o João, como que a gente pode dizer que o João é uma pessoa violenta, pertence ao segundo grupo mais violento aqui no Brasil, entendeu? Como a gente pode dizer? Então, a gente vê atitudes cristãs sendo questionadas na justiça. Uma determinada igreja colocou uma bandeira do Brasil na igreja, certo? Ela se posicionando literalmente, e ela foi questionada na justiça por ter colocado essa bandeira. Entendeu? Então, fazendo uma conexão dos juízes com a situação que eles viviam lá devido à falta de conhecimento da palavra de Deus, a falta de seguir a palavra de Deus com os nossos dias de hoje, a gente pode, assim, observando, de 95 para cá, eu tenho visto uma ascensão do povo de Deus aqui. Nós aqui, como Igreja de Cristo, às vezes tem crítica de denominação isso, denominação aquilo, coisa parecida, sistema isso, sistema aquilo. Mas, se a gente analisar friamente, nós temos muitas coisas em comum, que é Jesus,
Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, e depois vai descendo, daí as pessoas vão utilizando de outros mecanismos. Mas eu observo que hoje as pessoas já estão dando canelada dando canelada nos cristãos. Quando você vai perder o jogo, você começa a dar canelada, né? É mais ou menos assim. Falta 10 minutos para acabar o jogo, você está perdendo de 3-1. Então você já vai lá, já começa a derrubar os caras. E eu vejo isso dessa maneira, que os caras já começaram a dar canelada. E agora que é o momento de nos apegarmos a Deus, no sentido de reparar todas as arestas da nossa vida cristã. Então o primeiro passo é esse. E também é o momento de expor o nosso posicionamento na defesa da palavra de Deus contra o materialismo, seja ele de qual forma ele vai se apresentar para a gente. Então, nós temos que nos posicionar como cristãos. Isso aí, tal coisa, é bonitinho, não sei o quê. Não, não, a Bíblia diz tal coisa. Mas agora é moda. Não, não, a Bíblia diz tal coisa. Se existe uma coisa que é imutável, o não roubarás, o não roubarás de Moisés, é o mesmo não roubarás de hoje. Entendeu? Então, a gente tem que se posicionar, porque senão a gente acaba sendo engolido, né? Então, o que eu quero... eu vou encerrar deixando uma mensagem aqui, uma passagem que é de Juízes, é o final do cântico de Débora, né? Juízes 5, 31, 32, que diz o seguinte: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra por 40 anos. Então é isso aí, irmãos. O nosso posicionamento como cristãos diante de Deus e o nosso posicionamento na defesa, com a coragem de defender a palavra de Deus, seja em qualquer situação, vai fazer com que a gente tenha um pouco... aqui o termo está sossego, temos um pouco de sossego aqui nessa terra. Amém, meus irmãos? Então, vou fazer uma oração aqui. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela mensagem, ó Pai, que Tu nos enviaste, ó Pai. E quero pedir, Senhor, ó Pai, que Tu visites a cada um dos que estão reunidos aqui nessa manhã e Tu fortaleças, ó Pai, e capacite a todos na busca por servir a Ti, em sua totalidade. Sei que, Senhor, que nós somos imperfeitos, mas, Senhor, fortalece-nos e capacita-nos para que possamos ser teus servos, ó Pai, e que essa servidão nossa a Ti nos transforme em pessoas mais fortes para enfrentarmos todas as adversidades desse mundo aqui fora. Nós te louvamos por tudo e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.